Olá a todos! Então, hoje, dia 2 de abril, nós fizemos a nossa aula de simulador. O aluno Antônio compareceu, então a gente estava explicando para ele sobre as ondas, né? E sobre as estruturas do mercado. Então, nós tínhamos aqui, no dia 1º de abril, nós tínhamos uma possibilidade, né, de mercado ter pontos de decisão acima dessa região aqui de 132.900 e um ponto de decisão se ele perdesse a POC do dia 17 de março, voltando para a estrutura vendedora e fazer a correção, né, que a gente está aguardando aí do mercado, que subiu 8.000 pontos ali entre fevereiro e março, e ele buscar a virada de mão, né, sair desse topo, né, dessa região aqui, que é uma região bem complexa para o nosso operacional, embora a gente consiga pegar bem as ondas e as estruturas, né, mas é uma região bem complexa, principalmente para os traders iniciantes, né? Então, assim, o que o mercado fez no dia de ontem? O mercado, ele seguiu, né, na abertura aqui com uma micro onda 1, né? Fez uma venda, por quê? Porque o mercado do dia anterior era vendedor. Fechou gap, a gente vai vender. O que ele faz quando a gente pega essa venda e chega na região de 100 ou de 200% da nossa amplitude que foi formada aqui com essa barra de 365 pontos? Nós temos sempre que observar qual é a estrutura que vai confirmar a continuidade vendedora. E, na verdade, ele inicia a onda 2 mudando a estrutura dessa venda com esse fundo, fazendo um W, que é uma estrutura compradora, né? Inclusive, até eu brinco, né, que faz uma onda 2, além de ser complexa, ele inverte ela, né? Então, nós temos aqui, ó, um W fake, né? Esse primeiro W aqui é fake só para pegar liquidez e alinhar fundos com o dia anterior, e depois ele faz um micro mais perfeito, tá? Expliquei até para o Antônio isso, que o nosso W, o W que a gente gosta de operar, ele vai ser sempre esse aqui, né? Com esse fundo maior, tá? Mais alto, na verdade, fundo menor. Ou seja, aqui que eu vou entrar, essa estrutura de compra. Existe também o nosso N. A nossa estrutura de compra, ela se reafirma o tempo todo, ela faz um N aqui, ó. O N, ele pode ser assim, um fundo duplo, né, para subir, com esse alinhamento de fundos, tá? Ou ele pode ser mais alto também, né, não tem problema. Tanto sendo um fundo duplo, que é o nosso operacional, a gente compra, um fundo mais alto, eu compro também, tá? Então, aqui eu tive vários pontos de entrada, no W, no ganho de 50%, no reteste, no N, enfim. E aqui nós iniciamos bem nessa região aqui do paviozinho, com a onda 3. Onda 3 é uma onda que ela sempre é a maior do dia, e nós vamos levar nossa compra sempre para regiões das amplitudes que vocês já sabem calcular. Então, aqui, se eu tenho 365 na barra 1, ele vai pagar a barra 2, vai pagar a barra 3, vai chegar na barra 4, que é o máximo, né? Entre a barra 2 e 3, eu já fico de olho. Entre a barra 3 e 4, se ele não ganha, eu já saio da operação, tá? Então, ele já subiu bastante aqui, né? Desde esse ponto de compra, ou no W, né? Quem comprou aqui, né? Já subiu bastante, tá? O mercado tá bem, a gente fala espichado, mas não é bem o termo, né? Mas ali deu quase 2.000 pontos, 1.800 pontos, né? Nessa compra aqui. Depois que ele faz essa compra, ele faz os respiros, então ele vem retestando aqui uma região dessa pernada. Aqui nós temos um POI, né? Ele vem testar esse POI, né? Para buscar liquidez nele e voltar a subir. Aqui nós temos novamente aqui quase que um W, né? Mas ele forma um N, que é uma estrutura compradora aqui nessa região. A gente volta para alinhar, ou seja, ele pagou a amplitude eu vendo. Ele não ganhou fundos e alinhou, voltou a fazer uma estrutura compradora e eu compro, mas eu só compro porque ele fez uma estrutura compradora. Eu recompro aqui, são 2 horas da tarde e existe a possibilidade dele seguir subir mais um pouco. Quando ele chega nesse ponto aqui e volta e faz um M, aqui nós temos um M que é uma estrutura vendedora, aí aqui eu volto de novo a vender, tá? Ou seja, depois que o mercado paga o seu direcional, a sua amplitude,
a gente começa a brincar, né, a trabalhar com scalp, né? Vende no M, compra no N, vende no M, compra no N, ou seja, nós temos as estruturas, os Ws, né? Nós temos as estruturas vendedores e compradores. Aqui já sabemos do alinhamento da onda 4, a onda 4 foi uma onda 5, esse é só um triângulozinho porque a 2 foi complexa, e aí ele faz uma onda 5, o canal ABC, e termina com, parece aqui uma tentativa de uma cunha, mas ele não chega a fazer uma estrutura boa para cunha, tá? O que eu botei aqui? Mercado foi comprador, tá? Então, ele abre, fechando o gap subindo, tá? Só que ele não ganha a onda 4, ele não ganha, ele ganha o caixote do fechamento, sim, ele ganha, mas ele não ganha regiões importantes do dia anterior, embora esteja acima dos 50% do dia anterior. O que eu preciso olhar aqui quando ele rejeita e volta? É muito estranho esse movimento aqui, tá? É como se ele fizesse um alinhamento da onda 1 para cima invertido. Esse tipo de alinhamento, como ele fez aqui, que ele fecha a onda 1 para cima, que eu chamo de onda 1 invertida, até tem que botar aqui o I de invertida, ela é uma onda que sugere que nós teremos um movimento de alta, tá? Por quê? Porque se você olhar aqui, ele é como se ele ficasse fazendo micros, N's e W's aqui dentro, na estrutura do preço. Então, quando ele alinha para fechar a onda 1, aí sim ele vira a mão para fazer essa belíssima venda aqui, tá? A onda 2 foi uma onda complexa, tá? Então, o que confundiu aqui esse trade de abertura? Que a gente tem uma compra, com uma estrutura compradora, ela ganha o caixote do fechamento, porém, ela não consegue ganhar uma POC, por exemplo, tá? Um topo anterior, tá? Então, ela não consegue. E se você olhar aqui, essa região aqui, desse topo, ele fez um topo duplo com a onda 4, tá? Então, aqui seria um ponto de venda, tá? Quando ele faz esse topo duplo com o topo aqui da onda 4, tá? Então, ele faz esse topo duplo aqui. Então, a gente sempre tem que olhar os topos e fundos se estão se alinhando. Topo duplo é a nossa entrada, tá? Ah, mas ele tá fazendo estrutura compradora, mas ele não ganhou a região. Ele chegou aqui nesse topo e resolveu vender. Então, a gente vai tradear, né? Vai fazer o trade da venda. Nesse trade da venda, ó, como ele faz um M perfeito aqui, ó. Quem não vendeu aqui e quis esperar, quem não vendeu topo duplo, né? E quis vender aqui no M, tá? Vendeu perfeito, tá? Novamente aqui no fundo ele troca a estrutura pro W, tá? Faz um W perfeito. E aqui a gente compra de novo, por quê? Porque a macro é compradora. Então, sempre que ele alinhar uma estrutura com a macro, eu vou comprar de novo. E aí eu percebo que ele não ganhou nenhum ponto de decisão de mínimas e nem ganhou um ponto de decisão de máximas. Ele ainda está subindo. Então, ele está fazendo uma onda 2 complexa, faz um canal. Aqui ele volta a fazer um reteste, né, de 50% dessa região entre máxima e mínima do dia. Uma vez por dia ele faz isso aqui. E aí ele segue querendo romper. E aí ele leva essa lateralização até às 5 horas da tarde, quando vem a notícia lá do Trump, e aí ele faz a onda 3. Muito raro acontecer isso que aconteceu hoje, né? Até comentei isso com o Antônio. Eu achei assim que foi muito ruim, né? Porque muitas pessoas quebraram, né? Porque o mercado vai lá, rompe um canal de alta, faz uma estrutura de baixa, faz um M perfeito aqui, o pessoal vende aqui nessa região, né? E aí a notícia vem e joga para cima. E se não me engano, não era uma notícia de calendário, né? Ela poderia estar saindo a qualquer horário. E enquanto ela não saía, o pessoal ficou cozinhando aqui nesse canal, né? Tanto que das 2 horas da tarde até as 5, praticamente o mercado parecia uma sexta-feira à tarde, né? Quase sem volume. Ou seja, sempre que o mercado perde o seu volume, vocês saiam da operação se vocês bateram meta. É muito perigoso. Gente, essa onda 3, ela veio com quase 2.000 pontos, tá? Foi uma onda assim que veio muito forte, né? E por ser notícia, veio a correção logo em seguida, até para a gente ter o fechamento. Como todas as ondas fecharam para cima, a gente busca os pavis de cima também para fechar a onda 3, tá? Onda
ela faz esse pavio, depois ela desce. Onda 4 também fechou para cima em 1, é uma onda 4 bem pequena, porque a 2 foi bem complexa, e a onda 5 tá aberta, tá? Essa linha aqui seria o fechamento da onda 5. Provavelmente o mercado vai abrir nessas regiões ou em gap para poder fechar visualmente, né? Como a gente fala, às vezes ele fecha em visual esse gap, não fecha literalmente o gap, né? Fecha o visual do gap. Então, a gente tem isso aqui. Lembrando que a gente tem uma POC do dia 17, nós temos regiões ainda de dívidas, nós temos uma dívida lá, 136 mil, só que a gente tem alvos para baixo, né? Temos pós aqui para baixo, nós estamos esperando o mercado fazer a correção daquele movimento de alta, né? Que o mercado subiu ali 8 mil pontos ali em fevereiro. Olha aqui, ó. A gente tá nesse topo aqui, ó. A gente tá nesse topo, numa correção. Pode ser um pullback também, pode ser um pullback. Mas a ideia que a gente tá aguardando é que o mercado perca, né? Essa região aqui do ponto de decisão, abaixo da POC, para ele vir buscar fazer, né? Como se diz, a sua... colocar no bolso, né? O que ele comprou. Vim liquidando um pouco o que ele comprou, né? Então, a gente tá aqui, nesse momento aqui, esperando a perda de região para seguir. E aí é tão bonito, né? Porque daí vem aqueles players vendendo, tudo parece, faz barras elefantes, barras retas, né? Mas enquanto a gente está aqui, né? Vamos tradear as estruturas que o mercado nos dá, de acordo com as nossas amplitudes e ondas e figuras geométricas e pontos de liquidez. Essas são estruturas que estava explicando para o seu Antônio, né, do W comprador também, os pontos de compra, e os pontos de venda, né, os M's, quando ele faz um topo menor, sendo o segundo topo menor eu vendo. Gente, se eu estou comprada numa onda 3, eu só vou pensar em virar a mão depois que ele atingiu as nossas amplitudes, tá? 100%, 200%, 300%, 400%. Eu acho que teve só uns 2 dias no ano que ele pagou 500. E nós estamos indo para o mês 4, né? Então, 2 dias no ano ele pagou 500%. Ou seja, não é muito comum pagar muito mais que 200, 300, tá? Então, 400 paga também. Mas não é tão comum. Então, observem, segunda 3, se for lá mais de 1000 pontos, pagou a amplitude de terceira barra de amplitude, vamos observar se o mercado fez uma estrutura vendedora, para a gente vender de novo. Ó, e fez uma estrutura vendedora, vendeu, mas já fez uma estrutura compradora logo em seguida com o recompro, né? Aqui o recompro que ele alinhou com a marca, ou seja, depois que paga alvo, a gente vai fazer sempre scalpzinhos, né? Mas observando o que? Aí a estrutura, isso é muito importante, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe. Se vocês quiserem, a gente pode seguir com as nossas aulas nas terças, né? Aqui na quarta às vezes é difícil, né? O pessoal vai na igreja, dia de semana, o pessoal tem compromissos, já nas quartas tem futebol, tem namoro, enfim. Então, de repente, a gente volta a fazer na terça-feira mesmo o nosso encontrinho aqui do simulador ao vivo, mas eu vou deixar com carinho essa aqui, a nossa tela dos mentorandos, né, que ela tem as estruturas, as dívidas, né, que nem aqui, ó, ele criou a cunha no dia 26 com dívida aqui embaixo, que é duas vezes a altura, e olha aqui onde é que ele foi pagar, né, 100% pagou e não saiu dessa região, lateralizou, né, depois ele volta a subir, ganha a máxima dessa região, mas aí entrou para dentro do preço do dia 28, aí volta a lateralizar, aí hoje faz toda essa coisa aí por causa toda essa estrutura inosada, né, de compra e venda, né, compra e venda, mas por causa da notícia, né, que eu acredito que foi isso que travou o nosso mercado hoje, tá? E não só travou, mas como deu essa baita essa onda 3 aí, tá bom? Mas é isso aí, fechamos a onda 3, fechamos a onda 4 invertida, a onda 5 ficou aberta, ela teria que fechar. Então, aqui seria o ponto de fechamento dela. Até vou deixar em pontilhado aqui para a gente ter ela de referência em outra cor. Tá? Então, ok.
onda 5, fechamento da onda 5 tá pendente. A gente precisa fechar isso aqui. Acho que era isso então, pessoal. Sucesso a todos, bons trades, bons estudos. Até mais!